quando a gente era criança. Eu tinha 5 anos e ele 3. Esse dia minha mãe tinha ido ganhar minha irmã. E olha como ele era feliz. Ele só vivia rindo, rindo. Era um sarrista. O nome dele é Williams, mas ele chamava de Linho. O Samuel era muito calado, calado. Ele era cuidadoso com o corpo, não comia isso, não comia aquilo para não estragar o corpo. Todos eles foram agarrados em mim. Mesmo aquela mãe carrapato, carrapicho, assim, era eu. Aí ele com meu pai deu essa moto para ele, ó. Eu sempre achei que eles eram muito parecidos, era o orgulho dele. Por isso que ele sente tanto, né, até hoje. Então, essa moto, não foi com essa moto o acidente. E aí, tanto que ele era todo, ele colocava colante na moto, fazia desenho. Meu, ele era muito feliz, ele adorava. Moto para ele era tudo de bom. Ele era 5 anos mais velho do que eu, meu irmão é caçula 2 anos. A gente morava numa casa com quintal, tinha árvores, os bichos. Nossas brincadeiras era tudo dentro de casa. E ele, por ter essa segurança, ele tinha muita segurança, ele dirigia, era o que ele gostava. No entanto que com 18 anos ele já tinha moto. Meu pai que ajudou, deu e tal, e foi ajudando ele a trocar. Ele se alistou na Marinha e ele foi chamado. Ele serviu no Rio de Janeiro, ele ficou cerca de um ano, quando foi chamado para Ilhabela. De lá ele conseguiu a dispensa, retornou para a casa dos pais, ele voltou a trabalhar justamente para conseguir o dinheiro para conseguir montar a moto dele. Ele era um excelente piloto, muito bom, mas era abusadinho, né? Eu falava para ele, você abusa demais, irmão, e tudo. E às vezes ele me dava carona, me deixava na empresa. E eu sempre ia rezando, porque acelerava, né? E cada vez que eu ia com ele, quando eu descia da moto que ele me deixava, eu falava, Deus, acompanha ele para não... E assim... Mas aconteceu. Quando ele conseguiu montar a moto dele em dezembro, em fevereiro ele sofreu um acidente. Era o aniversário dele, ele está fazendo 21 anos. E ele saiu, só sei que umas 15 para 9 mais ou menos, tocou o telefone, aí o marido atendeu, aí eu falei, é o Samuel, né? Aí ele, depois deixa pra lá. Eu falei, mas o que que é? É grave, né? O ônibus que veio, ele ia atravessar, a moto não teve nada, a moto quebrou uma luz, uma lâmpada, assim. Aí não teve nada. E ele, né, o ônibus passou por cima das 2 rodas, que até hoje eu não gosto de olhar para roda de ônibus, para roda grande. Fiquei com aquela dor, parecia que o coração era meu. Mas aí eu cheguei lá, ela falou, ó, seu filho faleceu. Não dá nem para pensar. É só em Deus que a gente pensa. E sabe que não vem mais, né? É assim. Então não sai da gente, não sai. Filho, você perde pai, perde mãe, perde todo mundo, você sente. Mas filho é um pedaço que corta. No velório, eles fizeram tudo de gesso que puderam fazer. Aí o braço não tinha, o braço esquerdo. Ele era aquela coisa, aquele cabelo, com aquelas coisas dele, que aí a gente olha, vê tudo amassado. Não é fácil. Não é fácil. Eu ainda achava que ele era só mais um acidente. Então, quando veio aquela notícia, foi um choque e até que ter administrador. E vem administrando até hoje, né? A informação que chegou pra gente, foram pra essa festa lá no Japuí. Na volta, eram umas 11 horas da noite, na pista inventaram de fazer corrida. Na curva ele não conseguiu fazer. No que ele saiu da Ponte Pêncil, ele perdeu a direção e foi bater na cabeça. Ele tava com esse capacete coquinho, e aí bateu e disse que quando ele ficou na pista, e a moto, né, girou, o cérebro, metade do cérebro dele ficou na pista. Ele teve traumatismo craniano e praticamente uma morte encefálica. A comprovação que ele estava alcoolizado, isso aí não teve, né? Mas pelo fato de ter ido para uma festa, com certeza teve bebida, sim. Então o motociclista, a velocidade não é a saída, né? Às vezes pode ser o fim
consciência, ter o cuidado, enfim, e pensar até na sua família, pensar na sua mãe, principalmente a mãe, que é a que mais sofre. O motociclista tem que prestar muita atenção. Saia mais cedo, veja um jeito de preservar a vida, porque a vida não é só deles. Eles têm uma mãe, têm um irmão, têm pai, tem às vezes muita gente. Então a vida, eles falam, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não é assim, né? A vida pertence, deles pertence a gente também. Então Dói.